Você já percebeu que muitas vezes um produto ele é lançado, um infoproduto é lançado, e dentro de um período de tempo é mais difícil de vender aquele mesmo infoproduto ou aquele produto? Nunca parou pra pensar nisso? Que às vezes só o tempo daquele produto existindo, ele já se torna algo que vai caindo em declínio. Conforme mais você vende, ele consegue atingir um pico ali, mas depois ele entra em declínio e você não consegue salvar ele. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra analisar isso? Pois bem, hoje aqui eu trouxe para vocês uma análise e uma coisa que me deixou bem reflexivo e que a gente vê muito no digital, mas só apareceu para mim no LinkedIn. Tá? Eu tava visitando aqui no LinkedIn alguns perfis, algumas coisas, lendo pessoas não do digital, mas do off mesmo, né? Pessoas que trabalham há muito tempo, e eu vi aqui o senhor José Luiz Coutinho de Mendonça Lima, então já fazendo a referência aqui a ele. Ele fez um post sobre o ciclo de vida de um produto, e eu quero principalmente chamar a atenção para essa imagem aqui sobre retorno do investimento e tempo investido ali daquele produto vendendo. Isso aqui é uma das imagens que, para quem faz publicidade e propaganda, eu não fiz, mas eu sei que para quem faz publicidade e propaganda é uma das coisas que é muito estudado, né? Esse CVP, né? O modelo de ciclo da vida do produto. Onde você tem o lançamento dele, onde ele tem as primeiras vendas, você tem um crescimento ao longo do tempo desse produto vai sendo vendido, é o tempo em que ele mais cresce, mais gera retorno de investimento de forma mais rápida, que é quando ele está crescendo, até ele atingir uma maturidade. E depois dessa maturidade é o que eu falei que ele acaba declinando. Bom, eu já recebi alguns dados da Hotmart em que fala que no infoprodutos eles têm 2 anos, tá? Eles têm uma idade de maturidade, geralmente 2 anos. E depois desses 2 anos, ele começa o período dele de declínio. Ou seja, a gente tem 2 anos para fazer muito dinheiro com o infoproduto daquela forma e depois de 2 anos ele inicia a forma dele de declínio. Isso não é verdade para todos os produtos na maior parte do tempo, mas eu levaria muito em consideração se fosse você e se tivesse esse produto, tá? Porque é uma realidade e eu já vi isso acontecendo na prática. E aqui para vocês, um insight que eu trago muito da próprio mercado tradicional, em que você pode ver, sei lá, a Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola, ela tinha a linha Diet. Não sei se vocês lembram disso. Tinha Coca-Cola Diet, Light, tinha vários tipos de Coca-Cola. E ao longo do tempo, aquela marca, ela se perpetua por um bom tempo. Só que aquela fórmula teve que ser mudada para o Coca-Cola Zero. Foi uma grande jogada de marketing deles, mas foi uma maneira de revolucionar o produto em que já tinha atingido uma maturidade, em que vendia, só que ele não conseguia crescer mais frente ao público e o público não conseguia gostar da ideia de ter uma coisa diet. Ou seja, eles fizeram um rebrand ali, eles realmente é, transformaram aquele produto de diet para zero. E quando eles fizeram isso, eles botaram lá o sabor original, zero, mas zero açúcar. Então, assim, genialidade, eles conseguiram fazer com um produto estendesse o tempo de vida dele, vamos dizer assim, mas mudando algo que tornasse algo novo. Provavelmente algum dia, gente, a Coca-Cola Zero pode vir a ter um declínio. E aí provavelmente eles vão estudar o que causou esse declínio e vão fazer com que tenha uma nova oferta que substitua essa provavelmente. A Pepsi também fez o mesmo movimento quando ela criou a Pepsi Max. Se não me engano, também aconteceu isso. E o que acontece todo momento também é no mercado de cosméticos, né? Desodorantes, perfumes. Você vai ver a todo momento sendo criado algo em que você consiga, depois de atingir uma maturidade, uma nova versão daquele produto. Perfumes, por exemplo, Paco Rabanne, você vai ter várias versões do One Million, aí você vai ter um que a embalagem é dourada com vermelho, dourado com verde, e assim você vai recriando, né, essas versões. De infoproduto em si, o que eu tenho muito para falar para vocês é de trabalhar principalmente o LTV, tá? Tomar cuidado nisso.
conseguir vender outros produtos, outras ofertas, para não ter o seu retorno todo estabelecido em apenas um produto. Então, se você vende um produto, sei lá, de R$ 500, R$ 1.000, e não é uma mentoria, talvez sugerir aí para esse aluno, depois de 2, 3 semanas em que ele comprou de você, uma mentoria com você, uma consultoria com você, para você executar com ele aquilo que você está ali vendendo. É tudo pensando nessa curva, tá, gente? Para vocês não terem que esperar um momento de declínio de um único produto que talvez vocês estejam vendendo, e aí quando começar o declínio, você não tem uma fonte de renda mais. Você está escravo daquele seu único infoproduto que provavelmente, repetindo os dados da Hotmart, que foi cedido para a gente pela Hotmart, depois de 2 anos, o seu infoproduto provavelmente vai entrar em declínio. É a idade de maturidade dele, dali para frente você vai ter declínio. Então, trabalhem isso. Trabalhem com mais vendas de outros produtos para não ficar dependente de apenas um produto. E quando chegar nesse momento, aí não tem muito o que fazer geralmente, né, gente? Precisa se reinventar muito. Não quero que você chegue nesse momento. E se você também não quer, curte aqui o vídeo pra mim, por favor. Dá um gostei. É bem legal saber se você realmente gostou. Faça isso. Porque a gente tá trazendo aqui também alguns pontos e algumas reflexões para vocês que eu vejo muita gente se perdendo no mercado. E eu sempre estou discutindo também com alguns clientes. Fechado? Até o próximo vídeo. Valeu!